Olá, meus amigos, nós somos do Ministério Jesus Não Mente. Eu tenho mais uma palavra de Deus para abençoar a tua vida. Queridos, eu estava na academia, fazendo minha bicicleta, pedalando com a carga intensa, me esforçando, suando, quase morrendo, as coxas queimando. E na minha frente eu reparei que havia uma jovem senhora, uma coroa, sentada na bicicleta, pedalando na carga 1, mexendo no celular, rindo, conversando no WhatsApp. Que beleza. Que beleza. Cheia de gordura pulando para fora da blusa. E a pessoa vai para a academia. E aí você me pergunta isso. Você me pergunta assim: irmão, o que isso tem a ver com Jesus? Meus irmãos, aquele que é espiritual, ele discerne todas as coisas. E ele consegue, através de pequenos momentos, tirar grandes lições para a sua própria vida. E como Deus manda eu pregar o Evangelho, eu não prego porque quero, prego porque Deus manda. A minha vontade é viver a minha vida, juntar riquezas, ter um monte de mulher, ficar rico, pegar uma aposentadoria e ser famoso. Essa é a vontade de qualquer homem sem Deus. Mas o homem com Deus não. O homem com Deus, ele tem uma missão muito séria de ser santo, de obedecer ao Evangelho e de fazer aquilo que está em Mateus capítulo 16, versículo 24. Se alguém quiser vir, pois, a mim, pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me de perto. Meus irmãos, o que faz um indivíduo sair de casa e ficar sentado na bicicleta, usando carga 1 e mexendo no celular? Eu procurei uma gota de suor na velha e não achei. E qual é a conclusão que eu tirei dessa situação? Quantos de nós estamos vivendo uma vida com Cristo, sem suar? Uma vida cômoda, sem aumentar as cargas, não é isso? Estamos vivendo uma vida agradável com Cristo. Não, eu trabalho, estudo, me masturbo, minto, falo palavrão, sou idólatra, adoro o time de futebol, não prego o Evangelho, não sou santo, né? Porque sabe como é que é, né? Não existe santo, ninguém é perfeito, Deus me perdoa como eu sou. Não é assim que as pessoas estão vivendo o seu Evangelho? As pessoas estão vivendo o Evangelho exatamente como essa velha sentada na bicicleta, sem suor, sem esforço, agradável, vivendo a vida. Veja só, uma velha que se propõe a fazer exercício e ao mesmo tempo que ela faz exercício, ela fica no celular rindo. Para você ver como que o exercício estava difícil. Como que está difícil? É o caso daquelas pessoas que vão para a igreja, ficam rindo das piadas do pastor, ficam rindo, achando graça, brincando. Ah, esse pastor é uma benção, que engraçado. Mas quando você se levanta contra o inferno, querido, quando você decide aumentar sua resistência, o diabo começa a minar a tua fé. Ele vai tocando naquelas áreas cruciais da tua vida, família. Ele vai colocando doença no teu pai, doença na tua mãe. Foi assim comigo. Colocando doença no meu cachorro. Foi assim comigo. Colocando a minha mulher contra mim. Colocando todas as pessoas da minha casa contra mim. Mas por que isso aconteceu? Porque eu decidi ir além. Eu decidi viver pela fé. Eu decidi colocar uma carga na minha fé. Eu decidi sair do conforto de sentar no banquinho de igreja e ficar ouvindo um pastorzinho. Paz do Senhor, glória a Deus, aleluia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quantas vezes eu fui para culto de igreja e que era 1h30 de conversa e 5 minutos de palavra. E quando eram 10, 15 minutos de palavra, eram palavras de bênção. Não tinha exortação. Mas eu não estou culpando a igreja não, querido. Cada um amontoa para si mestre conforme o seu próprio desejo. Simplesmente eu não me sinto agradável. Eu não me sentia confortável ouvindo que eu era uma bênção se eu sabia que eu estava errado. E assim o homem de Deus vai vivendo sua vida, colocando cargas, colocando dificuldades na sua fé. Muitos de nós estamos sentados como se estivéssemos sentados numa bicicleta, sem carga, sem dificuldade, vivendo o Evangelho rindo,
Quando na verdade Jesus Cristo disse em Marcos 13:13 que nós seríamos odiados por amor ao nome dele e que aquele que perseverasse até o fim seria salvo. Jesus Cristo disse que se alguém quiser vir após a mim, pegue a sua cruz e siga-me de perto. Jesus, ele não prometeu para você que a coisa ia ser fácil, pelo contrário, ele prometeu que a coisa ia ser extremamente difícil. Eu não consigo enxergar motivos para as pessoas ficarem rindo. Ah, eu sou cristão, paz do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Onde que o varão congrega? O varão congrega onde? Hein, varão? Paz do Senhor, varão, glória a Deus. Tem uma quermesse de Jesus aí, Jesus, amém? Vamos, irmão, vamos na paz do Senhor, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não é assim? Muito cômodo, muito fácil, tá gostoso, né? Ficar sentado aqui na bicicleta, pedalando, rindo, com o celular na mão, brincando. Essa pequena atitude demonstra que aquela senhora não tem compromisso com as coisas que ela faz. A partir do momento que você sai de casa para sua academia, querido, é importante que você aprenda a dar o seu melhor lá dentro, para que você fique suado, para que você corra atrás para melhorar o seu corpo, para que você se esforce, para que você alcance além dos seus limites. E isso vale para tudo na vida. Já reparou que as pessoas que são competitivas, elas gostam de vencer em tudo? Pelo menos comigo é assim. Sempre foi assim desde pequeno. No futebol, no Muay Thai, no Karatê, no tênis, seja onde for. Eu quero vencer, eu quero ser o primeiro. E esse desejo de você querer ser vencedor, isso reflete na sua vida em cada coisinha que você faz. Então, quando nós vamos para uma simples academia, nós temos que dar o nosso melhor. Quando nós vamos servir a Deus, temos que dar o nosso melhor. Quando estamos com os nossos pais, temos que oferecer o nosso melhor. Quando estamos diante dos nossos filhos, temos que oferecer o nosso melhor. Quando estamos em oração, temos que oferecer o nosso melhor. Quando vamos pregar o Evangelho, temos que oferecer o nosso melhor. E sabe por que nós fazemos isso? Porque nós estamos acostumados a entregar para Deus o melhor. E tem muita gente que está acostumada a entregar para Deus, sabe o quê? Nada. E isso reflete em todas as áreas da vida da pessoa, porque ela não está acostumada a se esforçar. Ela não está acostumada a ir além daquilo que ela vai. Então o resultado é esse. Ela vive uma vida onde a pessoa sai de casa. Estou dando um exemplo, tá, gente? Isso é só um exemplo. A pessoa sai de casa, vai para a academia, ela está gorda, está obesa, ela se propõe a ir para a academia, mas vai para a academia sem compromisso com o exercício. Vai para se sabotar, vai para se enganar. Brincadeira, meu amigo, é brincadeira. O que tem de gente fazendo isso, indo para a igreja, é uma festa. Mas esses são os bodes do diabo. Porque os homens de Deus, eles vão para a igreja. E se eles vão para a igreja, eles vão porque eles são a igreja. É o caso do pastor. O indivíduo se chama pastor, ele quer dizer que ele é pastor? Tá bom, querido, você não tem problema. A Bíblia diz que você não pode se chamar de pastor, mas nós não vivemos pela lei. Nós vivemos pela graça do Senhor. Então, se você se sente confortável se chamando de pastor, tudo bem, desde que você pregue o Evangelho, desde que você chame as pessoas ao arrependimento dos pecados, desde que você tenha compromisso em salvar as almas, não tem problema. Você não é meu inimigo, eu quero você do meu lado. E em nome de Jesus eu peço que Deus te abençoe. Agora, se você é um indivíduo que está preocupado apenas em subir no púlpito, pregar mentiras, enganar as pessoas e não chamar a atenção das pessoas em relação aos erros delas, principalmente os seus pecados, querido, você não é meu inimigo, você é inimigo de Deus. E todo aquele que se constitui inimigo de Deus, ele será aniquilado. A espada de Deus. Meus irmãos, leiam Isaías capítulo 31, leiam Jeremias capítulo 18, leiam Jeremias capítulo 32 e vocês vão entender o que eu estou falando. Tem muita gente aqui achando que Deus está morto. Tem muita gente aqui achando que Deus não está observando a vida deles. Tem muita gente achando que Deus não está vendo o plano dos ímpios para destruir os servos de Deus. Ah, não, eu não vou deixar esse cara pregar na minha igreja, não. Eu não vou deixar esse cara... Querido, toda arma forjada contra os homens de Deus não vai prevalecer. Esse é o poder da santidade. Mas as pessoas que não estão em santidade, elas não acreditam no poder de Deus. Sabe por quê? Porque elas não acreditam nem na existência de Deus. Elas não acreditam, por isso elas vivem suas vidas no pecado. Porque se elas tivessem visto o que nós vimos, ouvido o que nós ouvimos e sentido o que nós sentimos, certamente elas teriam temor, se arrependeriam dos seus pecados e abandonariam seus maus caminhos. Meus amigos, eu não oro mais pelas pessoas.
Eu faço hoje aquilo que o Senhor Jesus me ensinou na sua oração no Novo Testamento. Ele disse assim: Pai, eu não oro pelos que são do mundo, mas eu oro por aqueles que são teus. Porque aqueles que são do mundo, ele não pertence a Deus. Aqueles que estão confortáveis no mundo não pertencem a Deus. Sabe, confortável, igual aquela senhora sentada na cadeira, na bicicletinha, pedalando, um monte de banha, nojenta, sem um pingo de suor na testa, indo pra academia, tá lá no celular, rindo pra caramba, achando maior graça, quando na verdade ela deveria estar ali comprometida, suando, se esforçando para conseguir conquistar o resultado que é emagrecer. Mas não. Aí a pessoa fala assim: irmão, mas e se ela estiver ali só para brincar, só para relaxar a cabeça? Querido, eu não estou questionando o que aquela senhora está fazendo ali. Eu estou questionando para vocês o fato da gente se comprometer a fazer uma coisa e não fazer direito. A gente se compromete com Deus a tomar uma atitude em nossa vida e não tomamos a atitude como deveríamos tomar, não tomamos a atitude de maneira drástica. E o grande problema do ser humano é esse. Por isso Deus disse que ia vomitar o ser humano da boca dele. Ele disse: porque você não é frio e nem quente, eu vou te vomitar da minha boca, porque você é morno. Então as pessoas estão fazendo as suas coisas pelas coxas, estão fazendo as coisas sem vontade, estão fazendo as coisas por fazer. Elas nem conseguem entender o motivo pelo qual elas estão ali. Elas não entendem o propósito pelo qual elas estão fazendo aquilo, mas elas estão fazendo. Por quê? Porque elas não pensam. E o povo perece por falta de conhecimento. Querido, a mensagem final que eu quero deixar para você é: se você vai fazer uma coisa, comprometa-se. Se você vai fazer uma coisa, faça o seu melhor. Ah, não, porque eu vou pra academia, eu vou me esforçar muito, eu vou ficar cansado. Querido, então não vai. Ah, mas eu vou servir a Deus assim? Se eu servir muito a Deus é fanatismo. Eu não posso abandonar o pecado, é fanatismo. Querido, então não serve. Sirva ao diabo. Satanás, eu te invoco em nome de Jesus para que essa pessoa que não quer servir a Deus com todo o coração, que o Senhor não, porque o diabo não é Senhor, que você, Satanás, domine a mente dessa pessoa que não quer servir a Deus, porque ela acha que servir a Deus com todo o coração, todo o entendimento e toda a força é fanatismo. Por isso, Deus, em nome de Jesus, que o diabo domine a alma, domine a mente e coloque doença nessa pessoa que está ouvindo essa pregação, porque ela acha que servir a Deus com todo o coração é fanatismo. É o tipo de gente que não entende o que é doação. Quando nós casamos, por exemplo, eu sou um homem casado. Imagina se eu... Ah, não, eu amo a minha mulher, mas não amo muito não, porque eu quero uma vagabunda no final de semana também, sabe? Eu gosto de mulher safada, e a minha mulher não é tão safada assim, eu prefiro uma safada. Querido, não existe isso. Não existe isso. Quando você decide uma coisa, se entregue totalmente àquele propósito. Ah, mas eu quero me casar, irmão, mas tô na dúvida. Querido, se tá na dúvida se vai se casar, vai dar errado. A gente tem que acreditar. A gente tem que viver em santidade. A gente tem que crer que o Senhor vai colocar as coisas na nossa vida e nós temos que nos esforçar para fazer o nosso melhor. Quando Deus disse lá no Velho Testamento: Deus é contigo, varão valoroso. Isaías 49 fala: sou muito estimado pelo Senhor. E estimado pelo Senhor é aquele que obedece ao Senhor. Estimado pelo Senhor é aquele que faz a vontade de Deus. É aquele que tem compromisso com cada coisinha que faz. Irmão, mas você leva a vida muito a sério, irmão. Você tem que relaxar. Eu ouço isso todos os dias. Pessoas mortas dizendo pra mim que eu levo a minha vida muito a sério. Querido, não há tempo para brincadeira. A palavra de Deus ensina: desperta tu que dormes. Vocês estão dormindo, fazendo as coisas por fazer, fazendo as coisas sem pensar. Queridos, esse foi apenas um exemplo para mostrar para você que tem muita gente servindo a Deus como essa senhora sentada na bicicleta. Calma, tranquila, rindo, achando graça. Sabe por quê? Porque ela não sentiu o peso de pegar a cruz, de negar-se a si mesmo e seguir Jesus de perto. Antigamente eu ficava orando por todo mundo aqui do canal. Hoje em dia eu só oro por aquelas pessoas que falam assim: irmão, bem que você falou, eu comecei a servir a Deus e a pregar o evangelho, estou sendo perseguido, estou sendo odiado, estão querendo me internar, estão querendo me destruir. Por essas pessoas eu oro. Oro todos os dias. O Senhor Jesus tem prova disso. Não tem um dia que eu não ore pelas almas que estão obedecendo a Deus. Não tem um dia que eu não me humilhe diante de Deus, colocando meu nariz no chão e dizendo: Pai, em nome de Jesus, fortaleça os teus filhos na santidade, destrua os inimigos dos meus irmãos.
Agora tem muita gente aqui pedindo oração e não fazendo nada para Deus. Irmão, minha vida tá dura, irmão. Ora por mim para abrir uma porta de emprego. Queridos, vocês estão muito enganados em relação ao verdadeiro evangelho. Vocês estão muito enganados em relação à verdadeira personalidade de Deus. E eu vou repetir. Leia Isaías 31, leia Jeremias 32 e Jeremias 18. Esse é o exercício que eu quero deixar para você entender que Deus, Ele promete se vingar de todos os pecadores mentirosos que se negaram a respeitar-se, a inclinar-se para o Senhor. Não existe possibilidade de você afrontar a Deus e ficar de pé. Por isso, Deus, em nome de Jesus, eu te invoco, como está no Salmo 18. Pega a tua lança, o teu escudo e vem nos ajudar. Vem abater nossos inimigos, vem destruir nossos adversários, Senhor, em nome de Jesus. Pelo teu poder invocamos, vivemos pela tua graça. Sentimos prazer em obedecer a sua santa palavra, porque somos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, venha defender o teu povo, venha libertar o teu povo das mãos dos opressores, dos demônios. Pela graça do Senhor Jesus, pelo sangue derramado na cruz, revela-nos, Senhor, coisas grandes e firmes que não sabes. Senhor, em nome de Jesus, pelo poder do teu Espírito Santo, nos dê inteligência, nos dê sabedoria, nos dê santidade, nos dê fé. É o que eu te peço com fé, pelo poder do sangue de Jesus. Amém. Queridos, tome cuidado para não viver a sua vida cristã rindo, achando graça, porque quando você menos esperar, você vai ter uma surpresa e ela é eterna. O salário do pecado é a morte e há uma mansão pronta para receber você. Isaías 14 ensina. Há uma mansão dos demônios, há uma mansão dos mortos que prepara uma recepção para você. Leia Isaías 14. Arrependa-se dos seus pecados antes que a morte te encontre e te arraste para lá por toda a eternidade. Ali haverá choro e ranger de dentes. O momento de se arrepender é hoje. Hoje Deus te perdoa. Deus não te acusa. Deus está te chamando ao arrependimento. Mas se você negar o chamado do Senhor, que se concretize o salário do pecado sobre a tua vida. É o que eu peço com fé, em nome de Jesus. Amém.